Carla, Patrícia, todo mundo que acompanha a gente aqui no Band News. Pois é, um discurso ontem inflamado em relação a Vladimir Putin e ações da Rússia na Ucrânia. E hoje, novamente, naturalmente, o presidente Joe Biden, saindo da Casa Branca, foi questionado sobre o conflito no país, lá no leste europeu. Primeiramente, ele foi perguntado sobre a situação atual do presidente Volodymyr Zelensky, que está na capital ucraniana, disse que vai permanecer lá, mas que já recebeu contatos dos Estados Unidos para possivelmente deixar a capital ucraniana por segurança, algo que ele refutou. Hoje, novamente, Joe Biden foi perguntado sobre essa possibilidade, o quão preocupado ele estava com a segurança, está com a segurança de Volodymyr Zelensky, se ele acha que Volodymyr Zelensky deve deixar a Ucrânia. Biden disse que, como na semana passada já havia dito, que Volodymyr Zelensky deve decidir por si só se fica ou não no país. Mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos estão fazendo todo o possível para ajudá-lo. Claro que essa fala hoje de Joe Biden, e repetindo o que já havia dito na semana passada, vai contra esse telefonema que houve, esse contato que houve entre as autoridades americanas e ucranianas sobre uma possível ajuda, uma possível carona, como Volodymyr Zelensky afirmou, dada pelos Estados Unidos para ele conseguir escapar vivo dessa guerra. Ele mesmo disse que é o alvo número 1 de Vladimir Putin. No entanto, ele disse que prefere o apoio dos Estados Unidos, não uma carona, repetindo então essa declaração dele. Eles conversaram, inclusive, ontem por cerca de 30 minutos, um pouco antes do presidente Joe Biden ir ao Congresso dos Estados Unidos para o discurso do Estado da União. O presidente Joe Biden também foi perguntado pelos jornalistas ali na saída da Casa Branca o que ele acha sobre a criação de bases permanentes na Polônia para evitar qualquer ameaça da Rússia contra países, não apenas a Polônia, mas outros países pertencentes à OTAN. A princípio ele disse que não, mas logo depois ele disse que essa decisão deve ser tomada em conjunto por toda a organização. Ainda ali na saída, o presidente Joe Biden foi perguntado se a Rússia está cometendo crimes de guerra. A gente tem vários relatos de jornalistas, de moradores, de autoridades ucranianas falando sobre o uso de armas como bombas de fragmentação, bombas de vácuo, que possivelmente poderia caracterizar crimes contra a humanidade. E lembrando também que o Tribunal de Haia já abriu investigação para apurar possivelmente a ocorrência desses crimes. Biden disse que está acompanhando de perto essa situação, mas ainda é cedo para dizer se realmente os russos cometeram crimes de guerra. Mas logo depois perguntaram: presidente, você acha que a Rússia está atacando intencionalmente áreas civis? E ele disse: com certeza eles estão. Então, de certa forma, uma jogada dupla do presidente, ao mesmo tempo que fala que não há crimes de guerra, não se sabe ainda se há crimes de guerra, diz que intencionalmente os russos estão atacando áreas civis. Biden ainda também foi perguntado sobre a China, se há algum contato dos Estados Unidos com os chineses para, de certa forma, intermediar as negociações do conflito. Biden disse que não diretamente, pelo menos ainda. Então fica em aberto, claro, sempre uma discussão entre as duas maiores potências no mundo para tentar colocar fim a esse conflito no leste europeu. Por fim, o presidente também foi perguntado sobre as ações do Papa Francisco, que pediu orações, pediu jejum pelo povo da Ucrânia. O presidente Joe Biden disse que o Papa Francisco está totalmente correto, Inclusive, Biden esteve hoje com o cardeal e disse ter rezado pelas pessoas na Ucrânia. Então, mais uma falas do presidente Joe Biden em apoio ao povo ucraniano, ao presidente Volodymyr Zelensky e também à OTAN, claro, que é a principal defesa de países ali no leste europeu contra a Rússia. De qualquer maneira, a gente vai acompanhando. Para qualquer informação, a gente volta aqui no Band News, Carla e Patrícia. Bom, quero trazer uma informação também aqui do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, que há pouco pelo Twitter ele acabou trazendo uma mensagem da seguinte forma, dizendo que sobre essas sanções contra a Rússia, que ele pede no momento, ele enfatiza, né, nesse Twitter,
que a Ucrânia precisa de entregas adicionais de armas, especialmente para a Força Aérea. Quer dizer, fazendo esse apelo de que as sanções econômicas contra a Rússia não são suficientes até agora e pedindo, então, a esses países, aos aliados, o apoio, inclusive militar, de armamento. Mas, por exemplo, até agora, Estados Unidos vem muito mais nessa questão de sanção econômica para atingir a Rússia, né, João? Aí até sobre essa questão das sanções econômicas, tem um detalhe importante que o presidente foi perguntado: o senhor considera banir a importação de petróleo da Rússia? A gente sabe que a Rússia é um dos grandes exportadores de petróleo e gás e o presidente disse: nada está fora da mesa. Então, deixando em aberto ainda essa questão, porque o mundo ainda é muito dependente das exportações russas, mas tem trabalhado também com países da OPEP, países do Oriente Médio, para tentar suprir a necessidade do restante do mundo, porque naturalmente é uma coisa que vai afetar países que estão ou não diretamente envolvidos nesse conflito. Sanções que têm sido reforçadas não apenas pelos Estados Unidos, mas têm sido acompanhadas também pela União Europeia, pelo Canadá, pelo Reino Unido, países que realmente estão juntos, se mostraram unidos para combater o regime de Vladimir Putin. Patrícia. Pois é, Patrícia, tudo comunica, né? A gente está observando o presidente americano se colocando aí bem próximo dos jornalistas, né? Aparecendo, algo que poderia não ter acontecido, certo? Ele poderia simplesmente não aparecer, poderia ter mudado a agenda dele. Isso comunica, né? Muito embora ele não esteja falando abertamente sobre o porquê de estar aparecendo, a gente sabe que a popularidade do Joe Biden, ela sofreu uma queda muito brusca, muito violenta nos últimos meses. Então, há uma tentativa de melhorar essa imagem do presidente americano. Então, a gente pode observar essa caminhada aí, né, pelos gramados da Casa Branca. Isso está carregado de simbologia, né, Patrícia? Assim como a união de todos os países, né, da OTAN nesse momento, tentando recuperar e levantar a imagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A gente vai voltar a falar sobre os conflitos, né, Patrícia, daqui a pouco, mas antes tem impacto econômico sobre essa guerra. As inúmeras consequências, né, Carla? E isso cai, claro,